Olá, espero que você esteja bem. Bom, se você clicou nesse vídeo, você já viu aqui no título sobre a temática que ele é. E eu vou te pedir um pouquinho de paciência ao longo dele, porque vai ser um daqueles vídeos, senta que lá vem a história. Mas enfim, se você quiser nesse momento parar um pouquinho para respirar fundo ou fazer uma meditação, até para você ao longo do vídeo se conectar com a mensagem que for para você, você reconhecer em que estágio aqui você tá e o que é para você, tá? E desapegar do que não for. Mas também eu quero dar um recado antes de começar a leitura, que é o seguinte: se você se sentir incomodado em algum momento com alguma coisa que eu vou falar aqui, incomodado no sentido de algum desconforto, pense direitinho, reflita um pouquinho. Você pode parar o vídeo, enfim, mas reflita um pouquinho se não é porque justamente é para você. Aquela questão de se doeu, porque é uma coisa que você talvez não estivesse querendo olhar, mas talvez seja o momento de olhar para isso, tá? Bom, recado dado, vamos começar. Eu abri aqui as cartas dos anjos e aí saíram duas cartas. A primeira que está no título, aliás, as duas estão no título, Criança Interior. Então a mensagem aqui vai ser basicamente sobre essa criança interior aqui, tá? Sobre você, no caso. Que é o que? Justamente você olhar para ela. E aí aqui pode ter dois casos, tá? Você já pode estar fazendo esse trabalho. E aí pode ser uma confirmação para você de que você está no caminho certo, você vai ter resultados com isso, porque você fazendo esse trabalho aqui de criança interior, chega os milagres que você tanto deseja receber, chega as bênçãos que você quer. Mas para você receber isso aqui, você está nessa energia de receber, primeiro você tem que olhar para isso. Então, se é o seu caso e você já está nesse processo aqui, saiba que você está próximo disso. Agora, o que eu estou sentindo aqui é que justamente essa mensagem vai chegar para pessoas que precisam ouvir isso aqui. Então, se for o seu caso, vamos lá. A questão de olhar para a criança interior é justamente olhar para sua versão criança, tá? Olhar com carinho, com amor, com sinceridade para tudo que você passou na infância. Porque muitas vezes trabalho de criança interior tem a ver com medos, com traumas que você viveu na infância. Então é você entender e você acolher essa sua versão. É mais ou menos assim, para quem. Eu acho que aqui também tem uma questão de alguém que pode ter tentado trabalhar isso aqui, mas não conseguiu, não entendeu direito como fazer. Eu gosto de ver essa questão do trabalho da criança interior assim. Se você pudesse voltar no passado e encontrasse sua versão, e aí vão adaptando para o caso de vocês, de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos, como você trataria essa criança? Você, na versão agora adulta, com o conhecimento que você tem, você podendo ter algum relacionamento com essa criança que você foi. Então, o que você diria para ela, o que você faria por ela se você não recebeu carinho, não recebeu amor, você pode dar isso para ela. E você pode fazer isso hoje, tá? Tudo é uma questão de acreditar, né? De crença. E aí você pode trabalhar essa criança interior aqui de diversas formas, tá? Aqui eu vou falar de algumas, mas aí você sinta o que é para você e você também pode pesquisar outras formas na internet. Tem muita coisa, muito material de criança interior na internet, tá? De como trabalhar isso. Aí aqui, já que era uma questão de criança interior, eu abri o Ho'oponopono. E aí saíram, jorrou assim várias cartas. E todas tinham uma conexão, então eu vou usar todas aqui nessa leitura. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas aí você vai até onde você sentir que deve ir, tá? Aqui na questão da criança interior, a primeira carta já foi uma confirmação assim enorme. Desperto a minha criança interior. Então aqui pode ser justamente um chamado para quem precisa fazer esse trabalho e ainda não começou, tá? Desperta essa sua criança. Eu vou lendo as cartas para vocês e aí eu vou comentando, tá?
Essa frase é o despertar da sua criança. É hora de olhar amorosamente para ela. Lembre-se, o passado é passado, mas o futuro depende das suas ações hoje. Então, se você está bem no iníciozinho desse trabalho, é justamente você começar a olhar para sua versão criança, entender o que você precisava naquele momento e o que você não teve e entender até de uma certa forma por que você não teve aquilo. Porque muitas vezes a gente acaba culpando os pais, a família, enfim, a comunidade em que a gente cresce. Mas chega uma hora que a gente precisa também entender que as pessoas que cuidaram de você podem ter feito o melhor que elas puderam, mesmo que esse melhor não tenha sido bastante. Mas é questão justamente disso. Você hoje olhar para essa situação lembrando que o passado ficou no passado, que você pode recomeçar hoje de uma forma diferente, tá? E justamente esse começo. Eu acho que aqui tem uma questão muito assim de cura para você, cura da sua relação com o seu passado para você receber algo que você quer na sua vida hoje. Então, o primeiro passo vai ser justamente esse, você começar a olhar para a sua criança interior. Aí, junto com essa carta, veio outra também, mais uma confirmação, coração sistêmico. Então, essa carta quer dizer o quê? Que a relação que você precisa curar aqui é justamente com a sua família, tá? E aí, esse pode ser um convite. Uma das formas de você trabalhar essa criança interior pode ser com constelação familiar. Aí vocês podem pesquisar um pouquinho sobre isso, se essa é uma prática que serve para vocês. Vou ler essa carta aqui. O centro de maior poder na Terra humana é a família. É onde mora a solução dos seus maiores problemas. É o karma e o dharma. Limpe essas memórias. Então é o que eu falei aqui, você começar a olhar. E eu sei, gente, muitas vezes é desafiador porque cada um sabe o que passou. Tem muita coisa horrível que acontece, muita coisa realmente traumatizante. Mas é lembrar daquilo que você sobreviveu. Hoje é um novo dia e o passado está no passado. Principalmente se você cortou relações. É agora uma questão de limpeza energética mesmo. Se esse é o seu caso de ter até cortado relações, você não precisa necessariamente voltar a ter relação com as pessoas da sua família que você não tem mais. Mas é uma questão de você justamente limpar as memórias de dor do seu passado, da sua criança. Então, esse é um passo, tá? Lembrar de limpar essas memórias. E isso não, claro, não vai ser de um dia para o outro, tá? É ter paciência com o processo, porque aos pouquinhos é dolorido. Você dá os passos que você conseguir dar no seu tempo, mas é um trabalho que precisa ser feito. Aí aqui, junto com essa primeira parte da criança, a última carta que saiu foi essa daqui, Kapalecana, que significa insegurança, falta de confiança em si mesmo. Essa daqui é uma carta interessante, porque talvez para alguém o que precise trabalhar em relação à criança interior é que talvez você, quando criança, não recebeu a proteção que precisava, sentia muita insegurança, muita falta de algo, de colo, enfim. E hoje você está nessa energia de insegurança, você não consegue ter confiança em si mesmo, como diz a carta, não consegue dar passos nas áreas da sua vida que você precisa dar, enfim, relacionamentos, em emprego, em... enfim, vão adaptando aí. Mas você não tem essa confiança por causa de algo do seu passado, da sua versão criança. Então, esse trabalho aqui para alguém pode ser isso, para você justamente ter mais segurança na sua versão de hoje, na sua versão adulta, tá? E isso é muito importante, tá? Porque a gente precisa realmente ter segurança para agir, né? Para tomar as decisões da nossa vida. Então, para quem está começando esse trabalho, pode ser essa questão aqui da insegurança, tá? Aí você pode ver se você se conecta com a questão da constelação familiar ou até mesmo você fazer visualizações e meditações para a cura da criança interior. Tem muito isso na internet, dê uma pesquisada.
Aí aqui em relação ao milagre, depois que você inicia isso, claro, depois de um tempinho, né, no processo, essa segunda parte é mais para quem já começou isso daqui, tá? Para quem já está pronto ou no caminho de receber esses milagres. A primeira carta que saiu foi o eu superior. Aí a carta diz: é o eu superior que inspira você. Então, você trabalhando essa questão da criança interior e você trabalhando essa questão aqui da insegurança, você chega num ponto e limpando as memórias, né, do seu passado, aceitando. E aceitar, gente, não significa dizer que o que você viveu foi certo, foi errado, enfim. Não significa julgar, mas significa aceitar que já passou, que isso está no passado. Eu sei que isso pode ser muito desafiador, tá? Mas é preciso. E você trabalhando essa questão aqui, justamente você chega num nível de confiança tão grande em você mesmo que você passa a se inspirar em você. E para falar a verdade, isso daqui já é um grande milagre. Já é uma bênção enorme da gente receber, a gente ser inspirado por a gente mesmo. Então, esse daqui pode ser um passo, tá, que você tem agora para dar. Se você já trabalhou essa questão aqui. Você já está confiante o suficiente para tomar as decisões que você precisa, confiando de que você está no caminho certo, de que você já tem sabedoria e confiança o suficiente para seguir a partir de agora. Aí depois dessa carta veio, eu não vou ler que é uma frase em havaiano, tá? Eu posso ler errado. Eu vou ler só o que significa. A alegria está na voz do amor. O amor é festa, comemore. Então, a partir desse trabalho aqui, a partir da confiança que você desenvolve e de você se inspirar em você mesmo, você chega justamente nessa alegria e nesse amor, que pode até ser uma questão que você não consegue no momento ter na sua vida. Alegria e viver plenamente amor, né? Em qualquer tipo de relação que você tenha. Então, veja que diferença, tá? Esse lado aqui do trabalho da criança interior é uma questão mais densa, uma questão de realmente olhar para o passado, olhar para as questões da sua família. Só que uma vez trabalhando isso daqui, você vem para esse lado de confiança, de inspiração em você mesmo, de alegria e de amor. Então é um trabalho que vale a pena ser feito. E essa carta, inclusive, diz para você comemorar. Então você vai ter sucesso nesse caminho. Basta você acreditar, tá? E ter a coragem e a força suficiente para começar, se você ainda não começou a trabalhar essa questão. E aí, por último, veio uma carta que eu adoro desse baralho aqui, e que é justamente a finalização de uma forma muito bonita de tudo isso daqui, que é a carta do xamã. O que essa carta quer dizer? Que você é o co-criador da sua vida e também o curador da sua vida. Então, que você, sim, é capaz de curar essa sua criança interior, essa sua versão aqui que precisa de cola, de carinho, de amor, de entendimento. Você consegue, porque você é o curador da sua própria vida. E, ao mesmo tempo, enquanto você faz isso, você também é o co-criador da sua vida. Você também, fazendo isso daqui, você co-cria os milagres que você quer receber na sua vida, que você quer manifestar. Então, isso daqui é um trabalho que realmente vale a pena ser feito. É desafiador no início, eu sei. Muitas vezes a gente começa, a gente para, a gente não tem, enfim, força suficiente para continuar. Mas faça o seguinte, comece se você ainda não começou. Se você precisar de um tempo realmente para parar, para refletir um pouco, até mesmo para sentir o que você precisar sentir, tristeza, raiva, ressentimento, angústia, enfim. Você não precisa pular essa etapa, tá? E não é nem indicado pular. Viva tudo isso e vá no seu próprio tempo. Porque uma hora isso deixa de ser tão difícil e você passa por esse lado de cá, de acreditar em si mesmo, de limpar realmente esse seu passado aqui, o trauma que você tem para limpar, e você começar a se ver confiante, se inspirar em você mesmo e se ver mesmo como esse curador e esse co-criador da sua vida. Então, assim, se você chegou até aqui, espero que isso tenha
feito sentido para você. Não sei em que estágio você está aqui. Eu acredito que essa mensagem vai falar com várias pessoas, assim, em vários estágios. Então, pegue o que for para você, se conecte com o que for para você e solte o que não for para ser, tá? Então, foi isso, gente. Espero vocês na próxima mensagem. Tchau.